O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, Prece pelos obsidiados. Meus irmãos, a obsessão é a influência persistente exercida por um espírito mau sobre um outro espírito, encarnado ou desencarnado, que somente fica exposto a ela porque ainda traz em si más tendências, vícios, orgulho, vaidade. São essas imperfeições que cada um de nós ainda traz em maior ou menor grau que permitem que seja estabelecida a sintonia com os espíritos que queiram nos prejudicar. É como se fosse uma tomada na qual eles se acoplam e, ao estabelecer essa ligação, eles somente precisam nos estimular a botar para fora aquilo que já temos latente dentro de nós, nos sugerindo ações de vingança, aumentando nossa cólera, estimulando nossa vaidade. Um espírito elevado é imune às sugestões do mal, porque já não traz dentro de si nenhum traço dele. Não sendo esse o nosso caso, a maneira de conseguirmos nos fortalecer e resistir a essas sugestões é combatermos imediatamente qualquer ideia negativa que nos surge à mente, de preferência com uma prece, e nos esforçando para controlar as más inclinações que ainda trouxermos. A prece sincera é um verdadeiro escudo a nos proteger de vibrações negativas e, por isso, ela deve ser feita diariamente. E o culto do Evangelho no lar junto aos nossos familiares uma vez por semana tem um efeito saneador sobre o nosso lar, cujo ambiente passará a ficar magneticamente protegido contra influências perniciosas. E ainda que esses espíritos continuem firmes em suas intenções de nos prejudicar, nós passaremos a contar com a proteção dos bons espíritos. Em muitos casos, esses irmãos nos procuram, e Deus permite que isso ocorra, porque eles estão ligados a nós por vínculos estabelecidos em encarnações passadas, quando fomos nós que os prejudicamos. E não tendo conseguido nos perdoar, eles agora voltam querendo vingança. É fundamental ter esse esclarecimento, porque ao constatarmos que esses irmãos que hoje nos perseguem foram nossas vítimas no passado, foram seres que nos amaram e foram traídos por nós, nosso olhar sobre eles muda. Passamos a ter uma certa compaixão por eles. Já não os vemos como monstros, como demônios que querem nos perseguir sem motivo, e passamos a vê-los como seres desventurados por nossa culpa. E então, entendemos ser necessário pedir perdão a eles, mostrar que se erramos no passado, hoje já não faríamos a mesma coisa, pois já temos um conhecimento maior das leis divinas e tentamos ser melhores, procuramos não ferir ninguém. E esse nosso esforço, desde que seja real, pois eles acompanham os nossos passos e veem nossos atos, acabará por estimulá-los também a se modificarem e, quem sabe, convencê-los a nos perdoar, impedindo a perpetuação desse ódio. Somente exercitando o amor conseguiremos a pacificação com os nossos adversários. De nada adiantam fórmulas mágicas, exorcismos, trabalhos, nenhum tipo de afastamento violento desses irmãos, o que somente poderia aumentar o ódio já existente. A situação somente é resolvida quando ocorre a reconciliação entre os adversários. E a prece é o bálsamo que predispõe os corações ao entendimento. E é por isso que ela deve ser proferida pela própria vítima da obsessão, rogando forças para resistir às más influências e para a sua transformação moral, mas também deve ser feita em intenção do obsessor, que na verdade é um ser que sofre em razão de uma desilusão. E a prece pode ser feita também em intenção de alguém que saibamos obsidiado, rogando a intercessão dos bons espíritos sobre aquele conflito. E para encerrar nossa reflexão de hoje, lembremos que onde a luz, a treva não existe. E por isso não devemos ter medo de obsessores, de espíritos malignos. Mantenhamos bons pensamentos, pratiquemos a caridade, façamos preces diárias, porque a proteção é sempre maior que qualquer assédio que soframos. O bem sempre vence. E vamos agora a uma mensagem do livro Conselhos Úteis, pelo espírito Hilda Pereira Magalhães, psicografia de Hilda Alonso. O poder da prece. Não te aflijas com algum pensamento perturbador que por vezes te assalta a tranquilidade. Compadece-te de alguns pobres espíritos necessitados que com frequência se acercam de ti na tentativa de encontrar alívio e reconforto para os seus sofrimentos.
És um aparelho receptor que capta facilmente essas vibrações infelizes, da mesma forma que interpreta as sugestões bondosas que trazem as entidades esclarecidas. Repara que estas últimas são em muito maior número e com mais intensidade se manifestam. Prossegue sem tréguas. Não permitas que qualquer ideia infeliz se instale na tua mente. Basta usares o poder da prece, que é remédio para todos os males, luz para todos os espíritos. Levanta a tua fronte e prossegue confiante no poder do bem e do amor que hás de saber praticar e exemplificar. E em seguida, elevemos os nossos pensamentos numa prece. Espíritos protetores que me assistem, e em especial o meu anjo da guarda. Vós me conheceis profundamente e sabeis de minhas imperfeições, que se constituem em verdadeiras antenas a atrair por sintonia os irmãos que compartilhem dos mesmos vícios e desejos menos nobres que ainda externo por minha conduta e mais ainda por meus pensamentos. E por isso peço vosso auxílio para que eu consiga conter em mim essas más tendências, essas induções do meu passado delituoso que vez por outra afloram em mim. E caso não seja vigilante, podem arrastar-me novamente para caminhos que não desejo percorrer novamente, pois que em nada contribuem para o meu crescimento espiritual. Rogo que estejais ao meu lado, fortalecendo-me e sugerindo-me bons pensamentos, cada vez que eu me veja enredado por vibrações negativas provenientes de mim mesmo ou de irmãos com quem tenha me vinculado no passado e que agora buscam algum tipo de contato ou vingança. Que meu desejo de mudança, minha vontade de seguir o caminho do bem, seja por vós ampliada, para que eu resista e prossiga na minha reforma íntima, e que este meu esforço possa também vir a inspirar a transformação naqueles que me queiram mal, aos quais peço perdão e rogo ao Pai por eles. E que assim seja.